Boa tarde, gente, tudo bem? Todos me ouvindo bem aí? Vou ficar de máscara, mas não sei se vou conseguir falar muito tempo de máscara, qualquer coisa eu dou uma baixadinha aqui. Meu nome é Matheus, sou de Brasília e estou aqui para falar sobre esse tema focado então na parte civil, né? A aplicação da termografia, a minha utilização dela, que eu utilizo bastante a técnica, então é isso que eu vou passar aqui para vocês. Só para eu saber aqui até, temos outros engenheiros civis também? Quem é engenheiro civil que está aqui com a gente? Engenheiros mecânicos? Engenheiros eletricistas? Outra engenharia? Temos também? Então pronto. Eu não vou me apresentar novamente, já fui apresentado, então vou pular essa parte de apresentação. Só queria que vocês entendessem um pouquinho o contexto que eu utilizo a termografia, que é um contexto realmente aplicado à análise de danos, focado na área, né, na parte da civil. Então eu sou sócio e diretor técnico da Temporim Engenharia e Consultoria, que é uma empresa que trabalha principalmente no mercado aí de laudos, né? A gente trabalha muito com laudos de inspeção, fazendo diagnóstico de estruturas, fachadas. Então essa é a nossa aplicação da termografia e é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, tá bom? Aqui tem um pouquinho do meu trabalho. Eu tenho uma divulgação de trabalhos em redes sociais também, então se alguém quiser saber um pouquinho mais, tá aqui, tem o perfil do Instagram, canal do YouTube. Já tem um tempo que eu tenho feito esse trabalho e divulgado conhecimento mesmo através das redes sociais. Muita coisa da termografia também lá, tenho divulgado também. Pronto, mas o que a gente vai falar aqui hoje, né? Eu quero mostrar aqui, pessoal, que a termografia, como o título da palestra traz, é uma técnica fantástica, sim, para a gente utilizar para o diagnóstico das nossas edificações, das nossas construções. Porém, quero deixar aqui alguns pontos importantes que a gente tem que observar com relação à técnica, porque senão podemos utilizá-la de maneira inadequada, né? Ou não extrair dela o potencial que a técnica tem, certo? Vamos lá ver um vídeo aqui. Acho que está sem o volume. Aumenta o volume aí, por favor. Deixa eu licença. Só se colocar aqui. Eu comecei com esse vídeo que não tem nada a ver com construções, né? Para mostrar um pouquinho algumas aplicações da termografia fora do contexto das edificações aqui, ó. Então, tinha ali um carro de Fórmula 1, né, sendo filmado por uma câmera térmica. Talvez muitos de vocês já tenham visto, né, na corrida de Fórmula 1 do domingo, uma tomada lá filmando um carro, pegando superaquecimento de pneus, coisas desse tipo, né? Então a termografia, pessoal, ela tem aplicações que vão desde a área industrial, né, com diversas aplicações, fugas de calor, né, fugas térmicas, enfim. Na área da medicina também temos diversas aplicações, tá, da termografia. Agora, no período da pandemia, muitos de vocês devem ter visto aí por aeroportos, shoppings, né, câmeras térmicas nas entradas, fazendo controle de triagem de pessoas, medindo ali a temperatura, tá? Vou tirar a máscara aqui, que fica um pouquinho melhor. Na agricultura também, né, verificando a eficiência de irrigação, então coisas bem interessantes na agricultura, na veterinária, né, então relacionado aí a questão de inflamações, né, dos animais. Parte elétrica, vou deixar para o nosso amigo falar, que ele vai falar mais do que eu sobre isso. Eu vou falar sobre a parte, né, então torre de alta tensão e tudo mais. E aí, chegando onde eu quero mostrar para vocês as edificações, tá? Então aqui, pessoal, qual é a questão? Então a termografia ela tem inúmeras aplicações. Ela é uma técnica realmente fantástica. E eu colocaria que ela é uma técnica tentadora. Por que a termografia é uma técnica tentadora? Porque ela proporciona para a gente uma imagem em tempo real
que nos traz de maneira, vamos dizer, instantânea, um resultado de algo. Então, eu não tenho que analisar um gráfico, ter muitos dados ali naquele momento, não. Eu tenho uma imagem onde eu já consigo ter alguma coisa. Porém, temos que ter cuidado, porque essa tentação pode nos induzir também a erros. Porém, se a gente utilizar a técnica da maneira correta, não vamos ter problemas. E, focado aqui, né, a área de estudo que eu quero mostrar, eu quero falar um pouquinho aqui da área da patologia das construções, que é a área que trata dos problemas das construções. Então, patologia vem de duas palavras gregas, patos mais logos, ou seja, o estudo da doença. Aqui focado em construções. Então, da mesma maneira que os médicos estudam as doenças das pessoas, eu estudo e resolvo as doenças das edificações. E eu utilizo a termografia para isso. Mas o que a gente observa? Então, mesmo eu já utilizando a termografia, eu utilizo a termografia desde 2012, mais ou menos, que eu estudo e utilizo a técnica no meu dia a dia. A gente observa que existe uma falta de critérios normativos, por exemplo, com relação a como fazer as inspeções, a maneira de utilização da técnica. Porém, ao longo dos anos, a gente tem percebido uma melhoria contínua com relação a isso. Então, por exemplo, quando a gente pega a parte elétrica, é bem mais desenvolvido do que na parte civil. Tanto é que eu vou mostrar aqui para vocês as normas brasileiras que estão listadas aqui agora. Essas são as normas brasileiras de termografia. As que se aplicam à minha realidade de alguma maneira são as que estão em vermelho. E se vocês olharem as que não estão em vermelho, basicamente todas vão ter um foco no setor elétrico. Então, tem um maior desenvolvimento. E as outras normas, elas não se aplicam diretamente à área civil. São coisas que a gente faz. Por exemplo, a temperatura refletida, temperatura aparente refletida, não vou entrar no mérito aqui hoje, porém é um parâmetro que a gente utiliza lá para representar a radiação refletida pelos corpos e poder pegar com a termografia. E a gente utiliza isso, mas não é uma norma focada na área civil. Tá, mostrei aqui algumas imagens, né, mas como a minha palestra é a primeira, eu queria falar um pouquinho da técnica também, rapidamente. O que é a termografia? Então, aqui utilizamos a termografia como ensaio não destrutivo. Essa é uma das vantagens da técnica. Então, diferente de outros ensaios que a gente tem, que eu preciso quebrar, que eu preciso tirar uma amostra, com a termografia eu não preciso fazer isso. Então, de maneira não destrutiva, eu vou ter um resultado, eu vou poder fazer uma análise e assim por diante. Porém, a termografia, ela capta a radiação infravermelha emitida pelos objetos. Ou seja, nosso olho não consegue ver isso. Aqui a gente tem o espectro eletromagnético e a parcela visível. Está aqui exatamente a faixa de infravermelho, que é o que a termografia consegue captar. Tá? E aí, o que isso vem de resultado para a gente? O que influencia, né, para a gente ter esse resultado? Então a gente tem aqui a câmera térmica, ela vai fazer a captura de um termograma, de uma imagem com temperaturas. Só que, o que influencia nesse termograma, nessa captação dessa imagem? Então a gente tem aqui a superfície de análise, certo? Ou seja, eu tenho uma influência do objeto, eu tenho uma influência de um meio adjacente a ele, que pode ter reflexões ali, por exemplo. Tá? Além disso, eu tenho a influência da atmosfera, que está ali onde eu estou tirando a foto. Né? E isso tudo são variáveis que influenciam na aquisição das minhas imagens. E se eu não tomar cuidado com essas variáveis, ou não fizer da maneira correta, eu não terei um termograma correto. Tá? Quando a gente fala sobre a termografia, pessoal, a gente tem aqui duas classificações principais dos estudos. O que a gente chama de termografia qualitativa e o que a gente chama de termografia quantitativa. Tá? E elas se dividem aqui ainda, termografia qualitativa em passiva e termografia quantitativa em passiva e ativa. Qual a diferença aqui passivo e ativo? O passivo, a gente tem algum estímulo próprio. Por exemplo, o sol. Então, imagina que eu esteja analisando uma fachada. O sol estimula aquela fachada para que ela tenha um diferencial térmico e eu consiga captar isso por meio da termografia. Certo? Só que eu posso utilizar da técnica ativa, que eu posso colocar ali um estímulo. Por exemplo, colocar painéis com lâmpadas para causar o estímulo de aquecimento.
um soprador térmico também é capaz de causar um estímulo. Ou seja, eu coloco alguma coisa para trazer o estímulo e poder fazer a análise. Tá? Então, quando a gente divide a termografia qualitativa e a quantitativa, a gente tem que entender algumas coisas importantes. Então, a termografia qualitativa, ela é feita primeiro. Então, eu basicamente quero saber se está, vamos colocar assim, frio ou quente. O que está mais aquecido, o que está menos aquecido. Né? Então, eu vou analisar o padrão de imagem e vou já descobrir se tem alguma anomalia, certo? E onde ela está localizada. Quando a gente fala da termografia quantitativa, eu estou falando já de ajustes de parâmetros térmicos. Sim, então já fica aqui o adianto. Eu não tiro a foto e acabou. Né? Não, eu tenho alguns parâmetros que eu altero antes ou depois, geralmente depois, por questão de rapidez de aquisição de imagens, para que eu tenha um termograma de maneira adequada. Por quê? Como eu falei para vocês, a termografia ela capta a radiação infravermelha. Só que quando eu pego um termograma, não necessariamente a temperatura que está no termograma é a temperatura real do objeto. Para que essa temperatura esteja mais próxima ou represente de fato a temperatura real do objeto, eu tenho que trabalhar aqui parâmetros térmicos deles para que a gente tenha esse termograma de maneira adequada. Então, quando a gente fala sobre a termografia quantitativa, eu já entro até mais no estudo mais científico, por exemplo. Então, assim, o que acontece? No dia a dia, na parte civil, o nosso foco realmente fica mais voltado para a área qualitativa. Então, a termografia, para a gente, ela é muito uma técnica de apoio. Tá? Então, hoje, por exemplo, para dar um exemplo sobre isso, eu não vendo um laudo onde eu utilizo exclusivamente a termografia. A termografia é uma ferramenta para mim, né, junto a outras coisas, para que eu consiga dar o diagnóstico de maneira adequada. Tá? Então, voltando para a questão do qualitativo e do quantitativo, né, focando aqui agora no quantitativo, eu consigo, com a termografia quantitativa, por exemplo, né, ver a diferença térmica entre locais. Então, não sei, vamos colocar aqui um exemplo. Eu pego um quadro elétrico. Eu quero saber a diferença entre uma região que está superaquecida e uma região que está menos aquecida. Então, eu vou ver o ΔT, ou seja, diferencial térmico entre essas regiões. Eu consigo monitorar isso o tempo que eu quiser, ou seja, de hora em hora, minutos em minutos, de um dia para o outro, né, e assim por diante. E essa questão de realmente ter que saber a temperatura real do objeto, ela depende um pouco dos estudos que a gente vai fazer. Vou dar aqui um exemplo para que todos entendam. Imagine que eu esteja analisando uma fachada. Para mim, enquanto eu estou ali analisando aquela fachada, não importa muito se a fissura ela tem 35 graus, por exemplo. Eu quero saber se existe a fissura, diferente de outros estudos. Então, você pega a parte elétrica, você vai pegar um superaquecimento numa torre de alta tensão, por exemplo, que você tem que saber a temperatura. Entendeu? Então, existem aplicações que a gente quer realmente saber a temperatura real do objeto, existem aplicações que eu quero diferencial térmico, para que eu consiga ver a anomalia. Então, essa é a ideia aqui para a gente separar isso. Aqui, então, as câmeras termográficas captando, aqui no caso uma infiltração, aqui uma análise de fachada, e aqui um exemplo da aplicação da termografia quantitativa, né, que, embora eu tenha falado que a gente não utiliza tanto, a gente faz estudos para poder entender melhor a técnica, né, que seria... Aqui a gente criou, são painéis, tá, de alvenaria com um revestimento que a gente simulou defeitos e monitorou isso aqui de hora em hora para poder ali ter o parâmetro de ΔT, a diferença entre a região com defeito, a região sem o defeito, para poder entender melhor como que aquele defeito se comporta mediante ao estímulo de aquecimento ou de resfriamento, por exemplo. Tá? E para deixar claro aqui algumas coisas, vamos lá. O que a termografia mede? Como eu falei, a radiação infravermelha. Como ela faz isso? Através da captura de uma imagem térmica a uma certa distância. Qual o resultado? Um termograma que me traduz temperaturas. Certo? Como que eu obtenho essas temperaturas? Pela inserção de parâmetros termográficos corretos, tratados pelos algoritmos da câmera, do equipamento. E o que ela apresenta? Uma imagem térmica em tempo real.
Porém, vamos entrar aqui agora em alguns assuntos um pouco mais específicos e importantes. Quando a gente está falando da termografia, existem variáveis relacionadas ao equipamento e existem variáveis relacionadas ao alvo, ou seja, ao que eu estou inspecionando. Se nós não tomarmos cuidado com essas variáveis, nós não teremos termogramas adequados. E quais seriam essas variáveis? Eu não vou nem ler aqui agora, porque eu vou passar rapidamente em cada uma dessas com vocês. Vamos lá. O foco. Quando eu tenho uma câmera, imagine que você está pegando uma câmera fotográfica convencional. Se você tirar uma foto sem se preocupar com o foco, aquela foto não tem a nitidez adequada, você não vai entender o que está naquela imagem. Imagina que você tem ali um fotógrafo tirando foto de um modelo de uma modelo. Ele quer que a foto tenha foco, né? Da mesma maneira que para a gente. Porém, na termografia, uma foto sem foco, ela representa um ponto ainda pior. Por quê? Se eu tenho uma imagem desfocada, eu não terei a noção real do problema, inclusive a ponto de ter uma temperatura completamente diferente da temperatura do problema. Aqui eu tenho um exemplo, que é o seguinte, isso aqui é uma parede de alvenaria, que está rebocada, então com argamassa, e a gente colocou aqui uma vasilha de água. Para quê? Para a água subir por capilaridade. Então são materiais porosos e a água sobe por ascensão capilar. Talvez muitos de vocês já tenham visto isso em uma casa. Todo mundo já viu isso, não viu? Uma parede, que você chegou em alguma casa e viu aquela parede toda manchada no pé da parede? Isso é exatamente a mesma coisa que a gente está simulando. Por que isso aconteceu? Porque não foi feita uma impermeabilização adequada. E aqui a gente simulou. Só que aí, propositalmente, a gente tirou imagens sem foco. Olha só, perceba que a altura da água na termografia está mais de um jeito em uma foto, de outra, está em outra altura na outra foto. Por quê? Por causa do foco. Então o foco ele é uma variável que pode me atrapalhar. Além dessa questão, olha isso aqui. Olha duas imagens. Essa imagem aqui, agora que eu não sei, que eu estou meio de lado, essa imagem está focada, essa imagem está desfocada. O mesmo ponto de análise. Essa imagem está com 102 graus Celsius e aqui 91 graus Celsius. Então, tá vendo? Existem estudos que já mostraram que imagens desfocadas podem trazer um diferencial térmico de mais de 20 graus Celsius da temperatura real do local de análise. Então, o foco é bem importante. Outro ponto bem importante é a resolução. Então, quando a gente está falando sobre a resolução do equipamento, a gente está falando de um aspecto muito importante. Então, da mesma maneira que vocês já ouviram falar aí nos pixels, né? Quantos pixels tem uma imagem? O que é aquilo? É a resolução da imagem. Tá? Traduzindo isso aqui, o que acontece? A câmera térmica, ela tem a sua resolução. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Então, imagine aqui uma câmera de 320 por 240 pixels de resolução. Ela tem, então, 76.800 pixels. O que quer dizer isso na termografia? Cada pixel tem um sensor, que é aqui um microbolômetro não refrigerado que vai fazer exatamente a aquisição do dado de temperatura que eu tenho na minha imagem térmica. Só que agora você imagine, se eu tiro uma foto de algo com uma câmera, vamos falar em câmeras convencionais, de menor resolução, e se eu tirar uma foto daquele mesmo local com uma câmera de melhor resolução, eu vou ter uma qualidade muito melhor na câmera de melhor resolução, correto? Aqui é a mesma coisa. Então, é a mesma ideia. Então, se eu pegar essas imagens aqui, olha o Mario aí, para quem é fã do Mario. Então, aqui a gente tem um Mario em baixa resolução e um Mario em melhor resolução. Aqui o Charlie Chaplin. Aqui 5x5. Aqui já vai 15x16. Eu ainda não consigo entender o que está ali. 100 por 106. 350 por 372. É a mesma ideia na termografia. E aí, olha só agora a diferença. Então, aqui eu tenho duas fotos do mesmo local, porém com câmeras térmicas diferentes. Essa daqui é uma FLIR One Pro, que é a câmera de entrada hoje da FLIR. Que você pega um sensor, liga no seu celular, o celular se torna uma câmera térmica. A resolução dela é de 160 por 120, ou seja, 19.200 pixels. Se eu pegar uma T840, que é uma câmera bem superior em termos de resolução,
que ela tem 464 por 348. Olha a diferença das imagens. Aqui fica claro, né? Imagens falam mais do que 1000 palavras. Então, eu não consigo, por exemplo, fazer uma análise de fachada com uma câmera dessa, porque eu não vou ter uma resolução adequada para fazer essa análise. Ah, mas como que eu resolvo isso? Essa câmera ela seria ideal para quê? Para pequenas distâncias. Né? Por quê? Naquele quadrante que eu tenho daqueles pixels, se eu tiver em pequenas distâncias, a depender do que eu quero olhar, ela vai ser efetiva para mim. Ok? Tá. Outros parâmetros bem importantes aqui para a gente. Os tais de FOV e IFOV. O que é isso? Pessoal, FOV tá, vem de Field of View, né? Campo de visão, e o IFOV, campo de visão instantâneo. Instantaneous Field of View. Literalmente, né? Eu estou entendendo o campo de visão da minha câmera. O que ela está enxergando ali. Quando a gente está falando do IFOV, é isso aqui, ó. Então a gente está falando, pessoal, o que um único pixel está captando. Isso é bem decisivo para a gente. Esse é um parâmetro, né? Isso vai ser melhor falado na segunda palestra, que é decisivo para comprar uma câmera térmica, por exemplo. Se eu comprar uma câmera de IFOV inadequado para a minha utilização, de nada vai adiantar. Tá? Existem câmeras que a gente consegue acoplar lentes, por exemplo, e diminuir o valor do IFOV. Por quê? Quanto menor é o valor do IFOV, tá? Menor é o objeto que eu consigo captar. Então, muita gente sempre... A pergunta que eu mais recebo é, Matheus, qual a câmera eu compro? Eu falo, depende. Muita gente me pergunta, Matheus, qual a câmera ideal para uma fachada? Eu repito, depende. Depende do quê? Depende do que você quer observar na fachada. Qual é o tamanho do alvo? Isso vai estar relacionado diretamente ao IFOV, certo? Outro aspecto muito importante também, o ângulo de aquisição das imagens. Então, quando a gente tira uma imagem térmica, se eu estou aqui de frente para o meu local de análise, é uma coisa. Agora, se eu já estou analisando, por exemplo, uma fachada, e eu quero ver os andares mais altos, eu já vou ter que ter uma angulação na câmera. Tá? E já comprovado por diversos estudos, focados aqui na nossa área, de que angulações superiores a 45 graus trazem distorções nas imagens, ou seja, eu não tenho as temperaturas reais daquilo que eu estou observando, eu tenho temperaturas diferenciadas, ok? E isso a gente acaba, então, driblando de alguma maneira. Como? Hoje, um aliado para a gente é o drone. Por quê? O drone com uma câmera térmica, você não tem angulação. Eu levo a câmera para ela ficar de frente para o local que eu quero analisar. Então, não preciso ficar lá do térreo do edifício para poder olhar o 22º andar dele. E agora, a gente falando de edifícios mais altos, há 2 meses atrás eu estava no Yacht House. Vocês já devem ter ouvido falar, lá em Balneário Camboriú, com 81 andares. Como é que eu vou fazer uma imagem com uma câmera térmica lá do solo, lá embaixo, de um edifício de 81 andares? Aí a gente precisa de um drone, com certeza. Não só para os de 81 andares, mas para os mais baixos também. Outro aspecto, pessoal, a emissividade, que é bem decisiva para a gente também. Tá? Por que isso é decisivo? Vamos lá. A emissividade, pessoal, está relacionada à capacidade do nosso material em emitir radiação. Certo? Os materiais têm diferentes emissividades. Metais brilhantes têm emissividades completamente diferentes, por exemplo, do concreto. Se eu não me preocupar com a emissividade, eu não terei uma imagem térmica adequada também. De maneira geral, para as nossas aplicações da área aqui da civil, a gente não tem grandes mudanças de emissividade. Então, se eu pegar aqui revestimentos com pintura, revestimentos cerâmicos, concreto, a gente observa que a emissividade desses materiais ficam mais ou menos aí acima de 0,83, 0,85 a chegar a 0,90 e alguma coisa. São valores próximos. E para os casos dos estudos onde eu falei para vocês que eu quero basicamente ver que tem um problema, muitas das vezes, mesmo que eu não altere a emissividade, eu não vou ter grandes problemas na aquisição da imagem. Porém, para os estudos que realmente eu quero saber a temperatura, se eu não alterar a emissividade para a emissividade do material, eu não vou ter um resultado adequado da termografia. E aqui, ó,
um exemplo prático. Imagina quando eu vou analisar uma fachada. Olha ali, eu tenho diferentes materiais. Cada material tem uma emissividade diferente. Então, se eu quero olhar determinado material, eu vou ter que alterar a emissividade para olhar aquele material. Se eu quero olhar o outro, eu tenho que alterar a emissividade. Não existe um padrão que eu vou deixar na câmera para que eu analise tudo. Não, eu tenho que trabalhar de acordo com o material que eu estou analisando. Tá? Calma que eu vou chegar nas imagens bonitas da termografia. Eu estou explicando os parâmetros aqui. Outra coisa, reflexões. Reflexões. Eu falei para vocês agora há pouco de que a gente tem uma influência do meio adjacente a gente aqui. Por quê? Porque, pessoal, um corpo que emite radiação, essa radiação chega até outro corpo. E esse corpo ele vai refletir uma parcela dessa radiação. E existem corpos que vão refletir ainda mais do que outros. Olha só isso aqui. Isso aí é uma fachada em revestimento cerâmico. Todo mundo já viu revestimento cerâmico. O revestimento cerâmico, gente, esmaltado, ele é altamente reflexivo. Ele é muito reflexivo. E se a gente não tomar cuidado com as reflexões, nós podemos ter interpretações erradas das imagens. Perceba aqui, ó, a gente tirou uma imagem de uma fachada, aí talvez alguém iria olhar aqui, ó, iria falar, poxa, tem alguma coisa estranha na parte de cima do prédio. Não é bem assim. Olha só o que estava acontecendo. O sol estava batendo aqui, refletindo e chegando até a outra edificação. E me trazendo uma influência no resultado que, na verdade, não era uma anomalia térmica, mas sim uma interpretação errada que eu poderia ter. Tá? Como que a gente dribla as reflexões? Mudando o ângulo de aquisição da imagem. Igual espelho. Você está na frente de um espelho, você vê um reflexo. Se você se mexe na frente do espelho, chega um determinado momento que você não vê mais o reflexo. É a mesma ideia. Então a gente muda o local para fugir dessas reflexões. Tá bom? Ali, ó. Então dá para perceber bem a reflexão do local. Tá? E com relação, pessoal, à reflexão, a radiação que na verdade aqui, né, ela vai ser refletida, existe um parâmetro que a gente faz a correção. Infelizmente, pelo tempo, eu não consigo entrar e explicar esse parâmetro de maneira mais aprofundada, porém existe inclusive uma norma que, quando eu tiro uma imagem térmica, eu faço uma correção de um parâmetro chamado temperatura aparente refletida, que representa o que o meu objeto reflete. E aí eu corrijo isso na minha imagem para ter um resultado melhor também. Ok? Outro aspecto, olha só. As sombras. Temos que tomar cuidado com as sombras também. Perceba aqui o seguinte, eu tenho uma imagem térmica, isso aqui é uma fachada. Aqui a gente tem um trecho que tem o céu. Não tenho nada no céu ali para captar em termos de problema, enfim. Só que quando eu aponto a câmera para o céu, ela me dá uma temperatura negativa, porque ela não encontra nada ali para ela ler a radiação infravermelha emitida como num objeto. Então, essa imagem por si só ela já estaria errada. Então, o que a gente faz? A gente vai lá no software de aquisição da imagem, enfim, da FLIR, né, das outras marcas que a gente tem, e faz a alteração do valor aqui da escala. Porque eu não tenho nada... Essa foto ela foi tirada em Brasília, dia 3/5/2018. Eu não tenho absolutamente nada lá que estivesse a menos 20 graus Celsius. Então, o que eu faço? Eu vejo qual a temperatura mínima que eu tenho ali no local, que eu consigo ver no próprio software, e eu vou e altero aqui na escala. Ou seja, quando eu altero aqui na escala, ó, eu coloquei 15 graus. Essa aqui já é a imagem alterada. Tá? Perceba que a imagem mudou completamente. Tá vendo? Por quê? Eu alterei a escala. Quando eu alterei a escala, eu literalmente estou falando para a imagem que eu não quero ver nada que esteja abaixo de 15 graus. Só o que estiver acima, entre 15 graus e 32. E olha só como mudou. Agora você está vendo que tem uma mancha roxa aqui. O que é essa mancha roxa? Alguma coisa a uma temperatura mais baixa pela escala que eu estou usando. Só que sabe o que era isso? A sombra dessa árvore que está bem aqui. Está vendo o pedacinho da árvore aqui no cantinho? A árvore estava trazendo um sombreamento na minha fachada. Tá? Olha só também aqui a questão das superfícies reflexivas. Ó. Olha as cerâmicas. Tá vendo? Parece um espelho mesmo, ela reflete bastante. Então eu tenho que tomar cuidado alterando o ângulo para fugir dessas reflexões e não ter problemas nas imagens.
Agora vamos ver os problemas. Vamos ver agora quais são os problemas que nós identificamos. Você aperta o play para mim, por favor, em cima do vídeo. Pessoal, escutem, comparem a imagem normal com a térmica e o barulho da batida no martelo. Pá, volta. É que você tem que colocar o mouse nessa tela. É que ele está em duas telas. Puxa ele para a direita. Isso. Faz o contorno. Conseguiram identificar a diferença do barulho? Percebam que ele não estava olhando a imagem térmica que estava sendo feita ao mesmo tempo. Quando ele bateu o martelinho ali, ele escutou o que a gente chama de som cavo, aquele barulho oco. Esse oco significa dizer que aquele revestimento ele está sem aderência. Ele literalmente pode cair a qualquer momento. Tá? Só que agora olha a termografia ali do lado. A mancha exatamente no mesmo local que ele bateu e identificou o som cavo. Interessante isso, né? Olha aqui isso na prática agora. Olha essa região aqui, tá vendo? Isso aí é um descolamento de revestimento de uma fachada. Aqui, pessoal, a cerâmica não caiu, ela está lá. Só que a termografia está me mostrando que ela pode cair a qualquer momento. Então você imagina o estrago de uma placa cerâmica caindo do 20º andar de uma edificação. Uma placa de 10 por 10. Mata um adulto ou uma criança, gente. Tá? Não tem como. Então, a termografia é uma ferramenta muito importante para a gente. Olha o que eu consigo ver. Só que eu não consigo ver isso em todos os momentos. Então, a depender do momento do dia que eu for lá tirar essa foto, eu não vou ver esse problema. E aqui que está. Muita gente, por desconhecimento da técnica, utiliza a termografia e aí tira uma foto da fachada e fala que a fachada não tem problema nenhum. Quando, na verdade, ela foi no momento errado tirar aquela imagem. Por quê? Olha só que interessante. Vocês viram que tinha um momento que estava amarelo, o defeito, e outro momento que ele estava roxo? Então, no momento amarelo, ele estava mais quente. No roxo, ele estava mais frio. Por que isso acontece? Imagina só, que eu tenho uma fachada, e essa fachada ela começa a receber insolação solar. Tá? Ela vai começar a esquentar. A região que tem o defeito, ela está solta. Ou seja, você tem ali um espaço de ar por trás do revestimento. Como você tem o restante, uma camada contínua, o transporte de calor na região com defeito é diferente da região sem o defeito. Então, onde você tem o defeito, é uma camada mais fina. Ela vai esquentar mais rápido do que o restante da fachada. Concorda comigo? Ela esquenta mais rápido porque é mais fino. Opa, volta aqui. Então você vai pegá-la mais quente, quando estiver no aquecimento. Agora imagina o momento quando o sol está se pondo, o sol está saindo daquela fachada. Vai acontecer o inverso. Aquela fachada ela vai começar a resfriar, diminuir a temperatura, certo? E aí, a região com defeito, ela resfria mais rápido do que a região sem o defeito, porque ela é mais fina. Ela vai dissipar o calor mais rapidamente do que o restante, onde você tem umas camadas ali. Até esse calor ser dissipado vai demorar mais. Então eu veria o defeito de outra cor. Olha isso agora no laboratório, o estudo de laboratório. Aqui foi simulado, é uma placa de concreto, onde foi colocado um revestimento cerâmico. E olha aqui, ó, aqui no meio não foi colocado nada, para simular uma região sem argamassa, sem ter colado. E aqui está colado. Essas plaquinhas, elas foram submetidas ao aquecimento de lâmpadas. Tá? Aqui, ó, as lâmpadas de 750 watts. Olha só que interessante. 10 minutos de aquecimento, olha o problema aparecendo. Elas foram submetidas assim, tá, pessoal? O revestimento já pronto. Ó, 10 minutos, 80 minutos, olha o defeito ali. 90 minutos, já não estou enxergando muita coisa. Depois, foi desligada a lâmpada. Olha aqui agora de novo o defeito, só que de outra cor.
Olha aqui de novo o defeito, só que de outra cor, né? Agora ele está mais frio do que a região íntegra, que é o que eu acabei de explicar para vocês. A termografia ela também pode ser utilizada nos estudos de umidade. Olha que interessante. Então aqui eu tenho diferentes materiais. No laboratório mesmo eu fiz um experimento ali, ó. Eu coloquei os materiais em contato com água. Uma lâmina d'água. Lembra que eu falei que a água sobe pela parede? Olha lá, ó. Isso aqui é um bloco cerâmico, isso aqui é um bloco de argamassa, a gente fez de argamassa mesmo, e esse aqui é um bloco mais poroso. Olha a água aqui, ó. Tá vendo? Eu consigo ver com a termografia a altura da ascensão capilar. Então, para poder detectar a umidade, ela é muito boa. Olha lá. Então, isso aqui é uma tubulação de um edifício no subsolo, um ralo, na verdade. Olha a infiltração aqui, ó. Dá para ver bem a região de infiltração. Por quê? A termografia me mostra uma região mais fria, né? Mais fria, onde eu tenho ali a umidade. Olha aqui também, ó. Infiltrações, intubulações. Esse bloco aqui eu molhei ele, dá para ver bem a região que está com água aqui, ó, em volta dele, ó. Eu molhei todos os lados dele, bem o cantinho mesmo. Dá para ver certinho os cantos úmidos. Olha aqui, subsolos, paredes de subsolos, muito comum. Quem mora aqui em apartamento, talvez já tenha visto no subsolo do seu edifício umas manchas na parede, que são infiltrações vindas do outro lado, porque aquela parede não foi bem impermeabilizada. Só que às vezes a gente não vê a mancha tão clara assim. Só que com a termografia, olha lá, você vê exatamente a extensão do problema. E eu consigo ver se eu tenho umidade ali, né, ó, assim como aqui, tá bom? Outra coisa, uma outra aplicação interessante. Quando a gente faz uma impermeabilização de um local, tá? Então, ó, esse local ele acabou de ser impermeabilizado. Por norma, eu tenho que fazer uma coisa aqui chamada teste de estanqueidade. O que é isso? A gente coloca uma lâmina de água na região onde foi impermeabilizada. E aí, literalmente, eu vou observar se a lâmina vai baixar e eu vou olhar por baixo também se eu tenho alguma infiltração. Sim, isso é feito de maneira arcaica ainda. Só que com a termografia eu tenho um adianto muito grande nesse processo. Por quê? Eu vou lá, eu faço o teste de estanqueidade, só que depois eu pego a termografia por baixo da laje e eu procuro para ver se eu tenho algum foco de infiltração. Que ela vai ver muito melhor que o meu olho. Com o olho eu teria que ver se eu tenho um pingo de água ali. Com a termografia, às vezes é uma infiltração pequena. A gente já consegue ver a dimensão do problema, né, nesse caso também. Então aqui para o caso de subsolos, ó, é muito boa para estudar infiltrações de subsolos. Esse aqui é uma junta estrutural. Ó. Eu olhei ela, tá vendo? Ó? Você olha aqui, parece que ela está normal. Não tem nada. Olha quando eu coloquei a termografia lá dentro. Ó. Tá vendo essa manchinha aqui? Ó? Essa manchinha mostrava que tinha uma infiltração dentro da junta estrutural do edifício. Que se eu tivesse só olhado, eu não teria visto de jeito nenhum. Tá? Então, a termografia, pessoal, ela também tem estudos focados em estruturas, para detectar problemas em estruturas de concreto. Então imagine que foi feita uma concretagem e você tem uma falha dentro daquele concreto, que a gente chama de nicho de concretagem. Se essa falha estiver chegando mais próxima da superfície, a gente consegue detectar. Tá? Porém, aí vem a limitação da técnica que a gente tem que entender. A termografia é uma técnica de superfície. Então imagine que eu tenho uma parede de concreto que tem uma parede, sei lá, de 50 centímetros de espessura. Se a gente tiver um defeito lá no meio dela, a termografia não vai geralmente captar, porque ela capta mais o que está na superfície. Existem diversos estudos aplicando a termografia para estruturas de obras de arte especiais, que seriam viadutos, pontes, passarelas, né, enfim. Porém, qual que é o problema de se estudar essas estruturas? A gente muitas das vezes não tem o diferencial térmico adequado para captar o problema na termografia. Então, quando eu faço inspeção em OAS, que a gente chama, né, que seriam viadutos, pontes, eu prefiro fazer a inspeção mais no período da tarde. Por quê? Eu consigo ter um certo aquecimento daquela estrutura para eu conseguir tentar ver algum diferencial térmico entre regiões com defeito e regiões sem defeito. Tá? Olha que interessante isso. Isso aqui é uma fachada, tá? Uma fachada, e aqui a gente tirou as duas fotos ao mesmo tempo.
A foto normal e a foto termográfica. Sabe o que é isso aqui? Ó? É a estrutura do edifício. O edifício está revestido, ele está pronto. E eu estou vendo todos os elementos estruturais dele, sem quebrar, sem fazer nada. Tirando uma foto a mais ou menos ali 25, 30 metros da fachada. Interessante isso, né? Eu não estou conseguindo ver, mas essa aqui não é a imagem... Tem as fissuras ali, não tem? Não é essa não, é porque tem uma que tem fissuras, né? Aqui está meio de lado. Olha aqui, pessoal, para estudo de patrimônio histórico, né? Você pegar uma igreja antiga, por exemplo. A gente não sabe exatamente onde estão os elementos estruturais da igreja. Às vezes você pega igrejas antigas, né? Você não tem nem parede de alvenaria. São outros materiais muito antigos, e aí você tem uma estruturação de madeira internamente ali. Olha que interessante. A termografia captando exatamente os elementos da estrutura da igreja. Tá? Muito interessante esse tipo de estudo também. Só que temos que tomar os cuidados que eu falei para vocês. Ó. Olha aqui, ó. Tá vendo o roxo aqui? Eu sei que aqui tem uma viga, que é um elemento estrutural. Só que nessa imagem aqui, eu não estou vendo a viga. Aquilo ali é uma reflexão de uma superfície adjacente. Então, para ter certeza, o que eu faria? Eu me movimentaria na hora de tirar a foto para conseguir fugir dessa reflexão. Uma dica para as reflexões é a seguinte: quando eu faço aquisição de imagem térmica, eu sempre faço vídeos também. Eu faço vídeos e me movimento. Sabe por quê? Porque a reflexão ela vai se movimentar no seu vídeo. O problema ele não se movimenta, porque o problema ele está naquele local. Se eu me movimentar, eu vou conseguir ver o problema. Já a reflexão não. Se eu me movimentar, ela vai mudar de lugar onde eu estou filmando. Então fica aí a dica para aquisição de imagens nesse sentido. Porém, ó, as sombras, elas não se movimentam. Então eu tenho que realmente ficar de olho para ver se eu tenho algum tipo de sombreamento para não ter interpretações equivocadas, certo? Olha só o outro cuidado aqui, interessante também. Isso aqui é uma fachada. Essa fachada, ela é muito porosa. Então, com o tempo, ela começou a ter deposição de partículas. Isso acontece muito aqui em Porto Alegre. Vocês têm uma cidade úmida, tá? Que recebe pouca chuva na fachada sul. A fachada sul de vocês recebe menos chuva. Tá? Só que, na verdade, ela recebe menos radiação, que é o ponto que eu quero focar aqui agora. Só que você imagina uma cidade mais úmida e aí uma fachada que receba menos radiação. Sabe o que vai tender a acontecer naquela fachada? Ela vai tender a ter maior acúmulo de água. Por quê? Você não vai ter uma radiação que vai ser capaz de secar ela sempre. Então essa fachada, ela tende a ficar mais suja. Então comecem a reparar para vocês verem aqui em Porto Alegre. As fachadas sul de vocês são mais sujas do que as outras fachadas, por conta de deposição de partículas pela umidade que acaba ficando ali. Só que agora olha que interessante. Essa deposição de partículas fez com que houvesse uma região de sujidade ali, certo? Olha agora, eu tirei uma imagem térmica e essa imagem está me mostrando uma mancha amarela. Aquilo não é um defeito, né? O que é na verdade isso? A gente tem aqui um parâmetro importante que é a absortância do material. O que é a absortância do material? Está relacionada à capacidade dele de absorver a radiação. E a gente sabe que cores mais escuras absorvem mais do que cores mais claras. Então isso aqui, por ter tido a deposição de sujidade, está absorvendo mais radiação e, consequentemente, está esquentando mais. Então não é um problema. A mesma coisa isso aqui. Isso não é no Brasil. Poderia ser aqui na região de vocês. Na minha a gente não utiliza isso. Aquecedores. Em Brasília a gente não utiliza aquecedor, mas aqui vocês utilizam. Aí olha aqui, foi tirada a imagem térmica e a gente tem duas manchas embaixo das janelas. Não eram problemas na fachada. Eram os aquecedores que estavam dentro do edifício e estavam esquentando aquela região da parede. Então também temos que tomar cuidado com isso. E aí nos estudos de fachadas, olha que interessante. A gente tem aqui, pessoal, ó, fissuras. Estão vendo essas linhas mais roxinhas? São fissuras nas fachadas. Ó. Aqui também, tá? Fissuras. Aqui
os elementos estruturais que eu já mostrei para vocês também. Aqui uma fissura sendo detectada com a termografia. Olha a imagem normal. Dá para ver a fissura aqui? Vocês estão conseguindo ver ela aqui, ó? Diagonal ali, 45 graus, ó. Não sei se dá para ver direito, ó. Bem onde eu estou passando o laser. Com o olho, eu não teria visto isso de jeito nenhum, a essa distância que eu estava da fachada. Tá? Aqui o estudo, né, que eu falei para vocês sobre a questão da cor. Olha de novo a fachada. Essa região aqui foi estudada. De manhã, a gente tirou essa imagem. Olha aqui, ó. Essa mancha está indicando que aquela cerâmica ela está descolada. Ela perdeu a aderência. Ela pode cair a qualquer momento. 12:30. Parece que não tem nada, né? Tem. Só que por que eu não estou vendo nada com a termografia? Porque tudo está tão quente, já ficou ali tanto tempo, né, em aquecimento, que você já conseguiu ter um equilíbrio térmico. E o problema está lá. Agora olha à tarde, no final da tarde, o problema aqui de novo. Então, tudo é saber utilizar a técnica. Eu poderia vir aqui, tirar uma foto nesse momento, falar que eu não tinha problema nenhum, quando na verdade o problema estava lá. Só que eu tenho que ter o conhecimento da técnica para poder fazer isso, né? Essa fachada aqui ela é uma fachada interessante também, que a gente monitorou ela durante alguns anos. Isso aqui é para quem conhece Brasília, deve conhecer o Centro de Convenções. Fica na frente do Estádio Nacional Mané Garrincha. Essa parede aqui ela está desplacando completamente. Só que olha que interessante, ela tem várias cores de cerâmicas, né? E a gente conseguiu ver anomalias sem ir lá e bater, ver que a gente tinha desplacamentos. Hoje ela está assim. Isso aqui foi 2015, ela estava com bem menos problema. Hoje ela está desse jeito aqui, completamente, já caiu todas as cerâmicas, né? Nas fachadas, pessoal, hoje, né, a gente tem uma metodologia de inspeção, talvez vocês já tenham visto isso, né, que desce um trabalhador de rapel pela fachada, com martelinho, batendo no revestimento. É uma forma arcaica ainda de fazer inspeção. Eu faço inspeção assim ainda. É a maneira que a gente tem. Só que eu mostrei para vocês que com a termografia, eu consigo ver regiões sem ter que ir lá e bater na fachada para ver a região da cerâmica que está ruim. Ó. Por exemplo, essa fachada aqui, ó, essas regiões pintadas de vermelho, são regiões que a gente detectou que a cerâmica já estava solta. Ela só não caiu, só que ela poderia cair a qualquer momento. Porém, né, mesmo com o avanço da termografia, gente, ela ainda não é capaz de pegar todos os problemas conforme vocês estão vendo ali. Mas a gente já tem um avanço grande de pegar a grande maioria deles. Então, assim, hoje eu faço esse tipo de trabalho aqui de laudo de fachadas, utilizando a termografia como uma ferramenta auxiliar para me ajudar ainda mais a detectar os problemas. Olha aqui para vocês verem como que ela se aplica agora com drones, que eu já mostrei, só que aquela questão toda, né, de ter o ângulo, não sei o quê, isso atrapalha bastante a gente. Então hoje, a termografia de fachadas e outras utilizações, ela tem melhorado cada vez mais com os drones. Você dá o play para a gente, por favor? Two years ago, DJI teamed up with FLIR, the world leader in innovative imaging systems, to bring thermal data to a new generation of pilots. The partnership gave rise to the ZenMuse XT, a highly sensitive thermal camera that enabled drone operations for everyday firefighters, emergency responders, agronomists, inspectors, and more. To enhance the capabilities of these new pilots, DJI and FLIR are back again to bring you the ZenMuse XT2, the ultimate thermal imaging solution that packs twice the power through a dual sensor configuration, pairing a radiometric thermal sensor with a 4K visual camera. The XT2's dual sensor setup lets pilots do more in less time, collecting easily comparable visual and thermal data in a single flight. Utilizing the XT2, we're able to rapidly assess every solar panel on our project, while simultaneously monitoring structural components and the environment as well. The dual sensor capability is a game changer. It provides all the data we need to schedule site maintenance in one flight, significantly increasing our productivity. Working behind the dual sensors is a set of processes. Então, assim, só para ilustrar, pessoal, tá? Então, hoje, realmente, a técnica tem evoluído cada vez mais, a tecnologia tem evoluído cada vez mais,
E a gente já tem ferramentas como essas, seja para fazer inspeções de fachadas, inspeções, enfim, né, de outras coisas, inúmeras aplicações. A termografia, gente, tem infinitas aplicações. E isso tem evoluído cada vez mais. Só que agora eu quero mostrar um vídeo para vocês do futuro das inspeções. Olha que interessante esse próximo aqui, tá? Que é o seguinte. Já está desenvolvido isso, vem da Nova Zelândia, tá? Já deu play. Eu estava procurando de onde estava vindo a música. É o seguinte, foi desenvolvido vamos colocar assim, esse sistema, né? Por onde as imagens são captadas por um drone com câmera normal e câmera termográfica, e esse sistema ele é alimentado por inteligência artificial. E qual é a ideia dele? À medida que você vai fazendo as inspeções, ele vai tendo o banco de dados dele. Então chega um momento que ele vê um problema, ele já classifica aquele problema de maneira automática. Então esse é o futuro das inspeções. É o que a gente tem de mais avançado hoje, que está sendo feito no mundo e está agora em pleno desenvolvimento para começar a ser aplicado. Olha aí que interessante. Pode dar o play, por favor. Método convencional, né? Lento, oneroso, demorado. Quem quiser saber mais é aquele nome ali, H31.ai. Isso é uma animação, tá, gente? Mas isso já está consolidado. Então, já existem aplicações disso. Então, não é uma coisa que está distante, não. Isso já existe. E a ideia é justamente, ele já capta os problemas, e aí na inteligência artificial dele, no armazenamento de dados que ele já tem, ele já consegue filtrar e entender o que é aquele problema. Então, ele vê uma fissura de um padrão, ele já consegue identificar, ó, essa é uma fissura 45 graus e as possíveis causas dela é isso, isso e aquilo. E já especificar até a correção. E isso se torna cada vez mais necessário porque nossas edificações estão cada vez mais altas, cada vez mais difíceis de serem inspecionadas. Então a evolução realmente ela é necessária e isso é o que a gente tem de mais novo. Então, para resumir tudo que eu falei, pessoal, tá? O tempo é um pouco limitado, tentei trazer aqui algumas aplicações para vocês perceberem as aplicações na engenharia civil. A termografia é uma técnica excelente, porém temos que saber utilizá-la. E aqui a gente coloca 4 pilares principais que a gente tem que observar. Primeiro, a tecnologia utilizada. O equipamento que eu estou utilizando é adequado para aquilo que eu quero utilizar? E aí tem os parâmetros que eu mencionei com vocês. É claro, meu tempo aqui foi limitado. Esses parâmetros eles ainda se destrincham bastante do que eu falei. Mas eu preciso entender sobre a tecnologia. Eu preciso também entender a técnica. Ou seja, eu preciso entender os princípios básicos de radiação, que a termografia ela capta a radiação emitida pelos objetos. Eu preciso entender lá que tem uma radiação refletida, ou seja, a teoria por trás disso, que muita gente acaba não dando valor para essa teoria. Eu preciso também ter um procedimento para fazer a aquisição de imagens. Como eu mostrei para vocês, tem locais que se eu for fazer uma análise num horário específico, eu não vejo problema. Se eu retornar naquele mesmo local, em um horário adequado, eu vou ver o problema. E, por último, porém não menos importante, com certeza não, o profissional, o termografista. Quem vai fazer a aquisição e a interpretação dos dados. Esse profissional, ele tem que ter a experiência para avaliar os termogramas. Então, essas imagens que eu mostrei para vocês, que vocês viram os defeitos, não é de uma hora para outra que ela sai. Eu tenho que estar lá no momento certo
no local correto, na posição correta, eu tenho que fazer a alteração dos parâmetros para eu ter essa imagem daquela maneira. Então essa é a ideia, esses 4 pilares são os 4 pilares fundamentais para a gente poder aplicar a termografia de maneira correta. Isso aqui é independente da área, isso também vai se aplicar às áreas de vocês, independente da área civil aqui. Tá? Esses 4 pilares eles são essenciais. Então, é isso, meu muito obrigado. Não sei se a gente vai ter o espaço de perguntas depois, acredito que sim, mas fico à disposição para perguntas, deixo aqui também meu contato, tá? E muito obrigado, então, fico à disposição.